Olha só, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a arquiteta Luciana Zamek para falar de arquitetura e design de interiores. Tudo bem, Lu? Tudo jóia, Val. Gosto muito de conversar contigo porque é sempre um aprendizado e não é só na arquitetura. Hoje a gente vai falar sobre quarto de irmãos. Isso. O que é isso, quarto de irmãos? Hoje a gente vê como sempre teve a divisão de quarto entre irmãos. Antigamente era mais comum, né? Antigamente era mais comum. Aí a coisa cresceu, cada um foi tendo o seu. Foi tendo o seu. Agora... Como os apartamentos estão ficando, as residências estão ficando menores, acontece de irmãos terem que dividir o mesmo quarto. E aí o importante, o que eu acho que um profissional não pode errar, é proporcionar espaço para que cada um consiga manifestar a sua individualidade. Isso que eu queria te perguntar. Quando é da mesma faixa etária, ok, eu acho que cada um tem a sua personalidade, mas na minha opinião, olhando de fora, é mais fácil de equilibrar. Mas se um tem 3, 5 e o outro 15, como é que um é infantil e outro é adolescente? Como é que faz isso? Aí eu acho que é mais difícil, É bem mais difícil. E tem que ter um cuidado, porque como é que você vai agradar os dois? Tem que ter um... Primeiro assim, você tem que, com o pequeno, você sabe que é um lado mais infantil, mais lúdico e tudo mais. Mas com o adolescente, você tem que sentar e ver o que ele gosta mesmo. Conversar. E aí, a partir dele, criar uma identidade para o quarto, sem que perder o lado lúdico. Então, assim, é legal setorizar o quarto na medida do possível, como os quartos estão ficando pequenos, mas, por exemplo, criar mobiliários que criem uma individualidade, por exemplo. Em vez de você colocar um criado mudo entre as duas camas, cria uma leve estante, uma coisa mais leve, mas que eu consiga dar um lado adolescente e um lado infantil. Então, de um lado dessa estante, põe brinquedos. Do outro lado, E tá usando a estante mesmo. E tá usando a Olha estante que mesmo. sacada. Então, isso é bem legal. Sem perder a mesma linguagem, porque como é um quarto único, você não pode perder a linguagem da unidade. É interessante o que você está falando. Ao invés de pôr um criado e uma estante, não. Você já põe uma estante, mas aí a decoração de uma maneira. Tem unidade naquela estante e a decoração é que vai fazer a diferença. Aliás, a grande sacada são os elementos de decoração nesse caso. Porque assim, mobiliário você não consegue às vezes colocar camas diferentes, porque talvez você quebre um pouco essa unidade. Mas os elementos de decoração ajudam muito, porque daí eu consigo fazer um lado mais jovial, mais adolescente, e um lado mais lúdico, mais criança e tal. É claro que quando você divide um ambiente para faixa etárias tão distintas... É porque eu fui no extremo, né? Isso. Para quebrar a pessoa. Mas assim... Claro que um vai ter que ceder um pouco. Então não vai ser nem tão adolescente, nem tão infantil. Mas eu gostei do que você falou. Eu não tinha nem ideia de por onde começar. Você começa pela adulta. Isso. Pela que tem mais idade, pela adolescente. No caso que eu citei de 5 e 15 anos. Porque é a partir dela que você vai vir e encontrar o universo da outra. Porque a adolescente ela está com uma personalidade mais definida, com gostos mais definidos e num período de maior conflito. Exatamente, tem isso. Então eu conseguindo contentar a parte mais difícil, vamos dizer, o lado mais pesado da balança, eu vou conseguir equilibrar com a criança, porque a criança é muito lúdico, você dando um espaço para brincar, você dando um elemento divertido, a criança vai gostar. Sim, ela não... Agora, o adolescente já é uma faixa etária mais... Quando é 2 homens deve ser mais fácil, ou 2 mulheres da mesma idade, ou a personalidade ainda é o fator mais importante? Eu acho que a personalidade ainda é o fator mais importante. Isso. Eu acho que, assim... até em gêmeos, a gente procura trabalhar de forma que você respeita a individualidade de cada um. Porque é uma coisa que as pessoas confundem, porque são gêmeos, têm a mesma cara, acho que é tudo igual. E não é, né? De jeito nenhum. A maioria, um é extrovertido, o outro é contido. De jeito nenhum. E eu acho que é terrível para esses gêmeos serem tratados como iguais. É terrível isso, porque cada um é único, apesar de terem a semelhança, né? Eu acho que é terrível para eles, mas eles tinham que entender, porque você olha para um, você vê 2. Tem que olhar o lado o contrário também. Eu acho que eu acho que tem fases para essa aceitação. Assim, eu acho que quando você é criança, você não percebe tanto. Mas quando você chega numa fase de adolescência, isso entra em conflito. E aí, quando você já vai ficando adulto, você vai entrando numa aceitação. Mas
esse período sempre do jovem, essa transição ela é necessária que se respeite as individualidades. E vai até eu tenho feito assim, fiz quarto para 2 meninas, uma tinha 14 e outra tinha 16. Bem dizer, você pode dizer, estão na mesma faixa etária, quase mesmos gostos, mesma vibe, mas elas tinham personalidades muito diferentes, muito diferentes. Então eu tive que criar espaços, sentar com uma e sentar com outra e dizer, e daí, o que você gosta? Eu estou pensando em fazer isso, o que você acha disso? Então, assim, ouvir esses irmãos para conseguir captar qual é a personalidade de cada um é bem interessante para você acertar e tornar esse quarto não um quarto eu ocupo esse espaço, mas não é meu, não crio aquele sentimento de pertença, né? E eu acho que o quarto é uma coisa muito importante, né? Porque é a sua intimidade. Muito. Tô achando a minha profissão descolada perto da sua. Você tem que ser uma psicóloga junto e interpretar sonhos e agradar 2 e bater é muita coisa. Tem na psicologia verdade, no curso? Eu acho, até aliás, eu sempre converso, isso acho que é uma das cadeiras que falta na arquitetura, porque quando você lida com sonhos e gostos, é uma coisa muito pessoal, tem um limiar muito tênue. Você tem que se abster disso, né? Você tem que usar o seu talento para orquestrar e desenhar o meu sonho. Isso. É uma coisa de laboratório? Não, e independente do meu gosto. Não, por isso que eu disse, você tem que se abster e usar só o talento, né? Que eu acho muito difícil. Eu faço as coisas do jeito que eu gosto, eu já vou misturando tudo. Mas é lógico, você tem que ser exímia. Mas um bom profissional, Val, eu acho que se abstém e tem a humildade de ouvir. Eu acho que começa por aí. Você tem que ouvir muito mais. Que tem um talento, né? De repente ela acha que sabe tudo e não ouve. E tem que ouvir, porque é a sua casa, não é a minha casa. Eu tenho que ouvir o que você gosta. Por mais que eu ache que aquilo não vai combinar, por mais que eu acho que aquilo está fora de moda, aí o que acontece? Eu ouço você, eu vejo o que você quer. Eu vejo o que você gosta. E aí eu vou argumentar, por exemplo, se eu acho que é uma coisa descabida, aí eu vou tentar argumentar com você e te dar soluções para que fiquem semelhantes ao que você quer. Você tem uma outra visão disso. Mas que eu consiga me enquadrar num momento, num estilo, numa unidade que vai ficar bonito. Tem que ter muito talento para orquestrar tudo isso. E eu acho muito importante isso, porque numa das reportagens que a gente fez, você falou, né, dos espaços, já faz tempo que você está comentando isso, que é uma tendência. E aí não é só a casa que reduz, né, aí você tem que ir trabalhando de uma outra maneira, como é o caso agora que você está expondo. Você tem que ter jogo de cintura e tem que ter uma percepção muito rápida para você apresentar soluções que satisfaçam o maior número de pessoas. No caso do quarto, que vai dividir entre irmãos, sejam eles... Às vezes, é mais difícil ainda, às vezes, quando é menino e menina também. Você criar um universo masculino e feminino no mesmo ambiente. Então, assim, você tem que sentar com esse cliente, mesmo que ele seja uma criança. Muito possível. bem. É isso que você tem com o escritório Luciana Zamek. Mais uma participação da Lu aqui no programa. O endereço e telefone do estúdio está no vídeo. Lu, obrigado, sucesso ao seu trabalho. Obrigada, Val. Transforma seus espaços comerciais e residenciais. Deixe sua casa mais aconchegante e sofisticada, com detalhes que valorizam seu estilo de vida. Luciana Zamek, Estúdio de Arquitetura.